Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Iris Trindade, eu sou estudante do Instituto Federal, aqui de São Roque, Campo São Paulo. Eu faço técnico em administração e hoje nós vamos estar apresentando um trabalho da matéria de educação física, pedido pela professora Ana Lúcia, e o tema do nosso trabalho são saltos ornamentais. Bom, aqui são os integrantes, sou eu, Iris Trindade, Camila Champ, Carlos Eduardo Rivera, o Matheus Rocha e o Felipe Eli. Bom, aqui na introdução vai falar um pouquinho sobre o que nós vamos abordar no trabalho. Eu vou ler para vocês a introdução para vocês terem uma noção do que vai ser comentado. Os saltos ornamentais é um esporte muito interessante. Aqui será abordado sobre o que são, sua história, regras, curiosidades, posições, acrobacias, local, táticas, equipamentos e entre outras características muito importantes para um entendimento eficaz sobre esse esporte tão intrigante. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é o que são os saltos ornamentais, né? Para a gente poder começar a falar. Aqui tem uma pequena definição e eu vou ler também para vocês terem uma noção. Os saltos ornamentais é um esporte individual que consiste em saltar de uma plataforma elevada, fixa ou não, trampolim, em direção a uma piscina, realizando uma série de movimentos acrobáticos e estéticos. Tem uma certa semelhança com a ginástica olímpica. A altura da plataforma em competições chega a 10 metros. Os saltos são avaliados por 7 juízes, que atribuem notas de 0 a 10, considerando quesitos como dificuldade nas manobras e o posicionamento do atleta ao cair na água. Cada atleta salta 3 vezes, sendo que são descartados o melhor e o pior salto. Sua nota é a média das notas dos 7 juízes. Então, vocês podem ver aqui um pequeno exemplo, ó. Essa fotinha aqui, tá vendo? A gente tem dois. Como vocês podem ver, é um esporte individual, tá vendo? A gente tem duas pessoas aqui, né? Elas estão nessa plataforma e elas vão saltar. E aqui elas vão fazer vários tipos de acrobacia, né? Depende do que foi montado, planejado, para cair diretamente na piscina, tá bom? E tem vários métodos de acordo com o que vai ser pedido, tá? Bom, aqui a gente tem também, né? Quando a gente fala sobre o que a gente tem que falar a história. Bom, pessoal, a história dos saltos ornamentais é bem legal, né? E assim como a história dos outros esportes, geralmente, às vezes não tem uma exatidão de onde começou, enfim, mas aqui a gente tem um pouquinho e a gente vai entender como é que funciona, como é que começou os saltos ornamentais. Os saltos ornamentais têm uma origem na Grécia Antiga, olha que legal, né? Vários esportes surgiram na Grécia, onde os moradores do litoral mergulham de rochedos para o fundo do mar. De lá, a prática foi iniciada ao norte da Europa, principalmente na Alemanha e na Suécia, onde a ginástica era muito popular. A modalidade estreou nos Jogos Olímpicos de Saint Louis, em 1904, somente com provas masculinas. A partir de 1912, em Estocolmo, as mulheres começaram também a competir. Olha que legal, né? Até a Primeira Guerra Mundial, os suecos e alemães dominaram o esporte. Após a guerra, os americanos se sobressaíram e, a partir dos anos de 90, iniciou-se o domínio chinês. Desde os Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, os saltos ornamentais têm sido um dos 6 esportes mais concorridos pelo público. No Brasil, os saltos ornamentais estavam entre os 5 esportes em que o país se fez representar em sua primeira participação olímpica. Nos Jogos da Antwerpia, na Bélgica, em 1920. A primeira competição nacional da modalidade foi realizada em 1913, e na Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro. E o vencedor, Adolf Ehrlich, estava na equipe que foi para a Etiópia. Bom, então aqui vocês podem ver uma fotinha, né? Fotinhas em preto e branco mostrando. E aqui a gente é interessante quando você tem até vários nomes complicados, né? Difícil de falar. Até dei uma, né, para falar, por quê? Justamente porque foi vários lugares do mundo que os saltos ornamentais participou. Ele foi passando de um lugar para o outro, né? Até chegar, por exemplo, nas mulheres, porque as mulheres não podiam competir, depois passou um tempo elas podiam competir. Então você vê que ele passou pela Grécia, ele passou nos Estados Unidos, ele passou, né, continua na China. Então a gente pode ver que os saltos ornamentais foi uma modalidade que ela se espalhou mesmo pelo mundo, né? Então é muito legal, e eu mesmo não sabia dessas coisas, e quando eu fui
pesquisar sobre o trabalho que eu percebi o quanto é interessante como esse esporte passou de lugar para lugar, tá bom? Agora quem vai falar é o meu colega Felipe, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou falar sobre as táticas dos saltos ornamentais. Os juízes avaliam os movimentos dos atletas de acordo com a beleza, a tática, a graça e o estilo dos competidores. Por isso é importante que o atleta escolha bem os saltos que irá fazer, pois um erro pode comprometer toda a pontuação da competição. Existem cerca de 800 manobras diferentes possíveis na modalidade. A repetição de um mesmo exercício é importante para a assimilação do movimento. É necessário um bom preparo físico para praticar o esporte, já que o impacto com a água é forte o suficiente para machucar um atleta. Agora eu passo para o Matheus. Oi, gente, eu sou o Matheus e eu vou falar sobre os equipamentos utilizados nos saltos ornamentais. Bom, como uniforme, são utilizados as roupas de natação que a gente usa assim em piscinas, que são o maiô para as mulheres e a sunga para os homens. Uma curiosidade que para mim, né, que é uma novidade que eu nunca tinha parado para observar, que eu já tinha assistido salto ornamental, mas eu nunca tinha parado para observar que eles não utilizam os óculos de natação, porque os óculos podem ter um impacto assim na hora da quando entra na água. Então, na hora que entra na água, pode ser que tenha um impacto negativo no olho, por isso eles não usam. Isso eu não sabia, não sei se você sabia ou não, mas achei bem interessante. Bom, são utilizados também o trampolim. O trampolim, a altura dele é de 3 metros, é a prova única de 3 metros, não tem trampolim maior ou menor, assim, em questão de altura. E tem as plataformas fixas, que podem ser de 5 metros, 7 metros e meio e 10 metros de altura. Agora, o próximo slide é sobre os saltos. Os saltos são definidos a partir da posição inicial que o atleta sai da plataforma, ou seja, se ele sai de uma determinada posição, aquela posição é dado o nome do salto. E a gente tem os seguintes saltos. O salto de frente, que é quando o saltador ele sai do trampolim ou da plataforma fixa de frente para a piscina. Aí o corpo se projeta para frente. Tem os saltos em parafuso, que é onde o saltador ele inicia na posição inicial, de frente ou de costas para a piscina, o atleta pode escolher, e ele vai girar no decorrer do salto, ele vai fazer vários giros, como se fosse um parafuso. Salto de costas é quando o saltador se encontra na posição inicial de costas à piscina, ou seja, ele vai sair de costas, projetando o salto para trás. Tem um outro salto também, que está no próximo slide, que é o salto em pontapé à lua, que ele vai se iniciar para frente, à frente da piscina, e vai se projetar para frente e para trás, como se fosse dar um chute na lua. Tem os saltos em revirado, onde o saltador se encontra na posição inicial de costas para a piscina, para a água, e ele vai se projetar para dentro. E o último salto é um salto que o saltador ele se inicia com a posição de bananeira, ou seja, com as mãos embaixo lá, apoiando no chão, com o corpo para cima. Ele pode iniciar de costas ou de frente para a água. Ele vai sair com as mãos em bananeira. Agora a gente vai mostrar um vídeo do Hugo Parisi, que é saltador, e ele vai demonstrar em vídeo os saltos que eu acabei de explicar. Esse vídeo tem no YouTube, você pode colocar "Conheça os movimentos dos saltos ornamentais", vai ser o primeiro vídeo. A gente vai colocar a partir de 34 segundos, porque o objetivo do vídeo é mostrar os saltos, para não ficar tão longo assim, mas no YouTube tem na íntegra, tá bom?
Bom, agora que vocês viram os saltos, eu vou falar sobre a avaliação dos juízes. Como é difícil avaliar um salto, tem muitas coisas envolvidas, eles colocam bastante juízes na avaliação. E nessa avaliação são seguidos 5 critérios. O primeiro é a aproximação. O que é a aproximação? Tem alguns saltos que os saltadores decidem iniciar correndo lá na plataforma fixa, aí eles iniciam correndo. Então, até eles avaliam a aproximação que essa corrida deve ser forte e suave ao mesmo tempo, para demonstrar bom controle e boa forma. E quando é sincronizado, tipo, quando são 2 saltadores, eles têm que fazer os movimentos iguais, assim, no mesmo tempo, para avaliação eles terem uma nota boa. A partida. O atleta deve ter controle e equilíbrio para executar a partida, ou seja, o início do salto em um ângulo certo para que no final para que o salto ocorra tudo bem. Elevação. Esse é um ponto muito importante porque tem a ver com a altura que o salto vai ser. Ou seja, quanto mais alto, maior vai ser o tempo de salto e também vai ser mais bonito. Então, também é levado em conta. Execução é a execução do salto, o que o saltador se propôs a fazer, como saltar de costas, fazer o giro durante o salto, é levado em conta a nota também da execução desse salto. E a entrada, que é o último item e que é a última coisa que acontece no salto, que é a entrada na água, ou seja, quando o nadador ele alcança a água, e essa entrada ela tem que ser mais na vertical possível, ou seja, o corpo tem que ser mais na vertical, e ele não pode espalhar muita água no momento da queda, ou seja, quanto menos água espalhar, melhor para o saltador. Bom, essa é a bibliografia do nosso trabalho. Vocês podem encontrar os sites que a gente tirou os conteúdos. Tem até o link do vídeo que a gente utilizou para vocês verem na íntegra. Eu agradeço a participação de vocês, em nome de todo o grupo, que é um esporte, espero que tenham gostado, porque é um esporte muito interessante. E é isso, gente. Muito obrigado. Gente, o Matheus falou super bem a parte dele, né? E uma coisa que eu queria dizer também é que quando a gente vai concluir o trabalho, eu vendo o que o pessoal estava falando, a gente pode concluir várias coisas, né, sobre os saltos, né, esse tipo de salto. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que é um esporte antigo, que veio na Grécia. A gente pode concluir que tem vários juízes, tem vários tipos de saltos, né? Tem aquele da lua que eles falam, né? Uma curiosidade também que eu achei bem legal é a questão dos óculos também, que o Matheus comentou. Muito legal, né? Essa questão de eles não podem usar óculos. Então, vocês veem que é um esporte que as pessoas pelo menos eu acredito que as pessoas, no geral, não pesquisam muito, só aqueles que trabalham com isso, que são da área. E é legal a gente pesquisar sobre isso, é legal a gente pesquisar e entender como esse esporte, ele é importante, ele é interessante, né? Entender sobre a aproximação, entender sobre a partida, né? Então, são coisas que a gente tem que analisar. Muito legal, eu gostei bastante de ter feito esse trabalho e acredito que todos também. Os que não apresentaram fizeram ajudaram nos slides, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Obrigado, Matheus. Obrigado, Felipe, Camila, Carlos. E é isso, gente. Muito obrigada.